Ok. Muito boa noite, irmãos. Para a gente é uma alegria muito grande conhecê-los nessa noite, vindo do Timor. A gente veio para um período, como o Alexandre falou, um período muito curto. E para conhecê-los, para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito ali no Timor-Leste. E também agradecer o envolvimento que Deus colocou no coração de vocês de participar naquilo que Ele tem feito ali em Timor-Leste, né? E a gente tem, como eu costumo falar, a presença da gente, dos missionários ali, nosso sentimento é que nós somos muitas vezes a resposta de oração, né, daqueles irmãos que atravessaram todo um período histórico muito conturbado e é uma nação muito nova, né, que tem os seus 15 anos aí, com o restabelecimento da independência. Então, para nós é um privilégio conhecer, e quando Deus move, né, o coração de uma igreja, o coração de uma pessoa nesse sentido de participar, é uma alegria muito grande, né? Surgiu assim, depois de muito tempo, né, Alexandre, nós estudamos no mesmo período no Palavra da Vida, a Karen e eles são da mesma turma, e depois de tanto tempo, mesmo perdendo às vezes contato, de repente as coisas se alinharam, né? E dentro do plano de Deus, vocês começaram a investir naquele ministério e naquele país. Então, para nós é um privilégio e é uma alegria compartilhar com vocês um pouco do que está acontecendo lá nessa noite. Antes de a gente apresentar e falar algumas coisas, eu gostaria rapidamente compartilhar uma palavra, não é uma pregação, mas uma palavra de encorajamento a nós, para continuarmos, né, servindo a Deus como testemunhas, né, tanto no contexto local. Hoje já ouvi dos trabalhos que vocês têm investido, e o Ministério da Igreja, de implantação de igreja, e outros ministérios investindo em outros países ao redor do mundo. Então, esse testemunho, essa responsabilidade de ser testemunha, né, em todos esses contextos, e é muito grande. Então, e tem uma palavra, né, que Paulo dá aos Coríntios que serve de encorajamento para mim e creio que vai servir a todos nós. Então, eu queria convidar você a abrir rapidamente a sua Bíblia em 2 Coríntios 4, e nós vamos ler do versículo 1 a 12, e que, né, essa palavra venha trazer um encorajamento, né, a nós a continuarmos servindo esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso que nos salvou, que nos resgatou. O texto que Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse das trevas, resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. E é interessante na sabedoria de Deus, que Deus decidiu revelar o poder da salvação aos perdidos, usando vasos de barro como eu e você. Deus poderia ter usado diferentes formas para levar
o tesouro da salvação de Jesus Cristo, o poder de salvação de Jesus Cristo e transformação de vida de várias maneiras. Mas Deus decidiu usar vasos de barro. E vasos eram um utensílio muito comum naquela época de Paulo, usado para armazenar água, usado para armazenar alimentos. Mas havia vasos de diferentes tipos, vasos de ouro, vasos de prata, por causa do valor das coisas que continham. Mas o que dava valor ao vaso era justamente o seu conteúdo. E Deus, Ele usa algo muito simples, né, que talvez comum, mas o que importa é o tesouro que esse vaso carrega. É muito precioso e é a salvação em Jesus Cristo. E eu e você, quando nós vamos para o nosso trabalho, quando você vai para a universidade, para a indústria, para o hospital, para o seu contexto, eu e você carregamos esse tesouro nos lugares que nós vamos, para os lugares que nós frequentamos, trabalhamos. E é ali naquele lugar que Deus quer usar e repartir, revelar o poder dele de salvação, primeiro em nossa própria vida, como ele diz aqui, para depois revelar a vida das pessoas. E é interessante porque isso acontece Paulo coloca 4 maneiras muito fortes e de contexto que isso vai acontecer. Ele vai dizer dessas dificuldades que ele fala, de todos os lados somos pressionados. Ele fala que ficamos perplexos, somos perseguidos e abatidos. Isso não é uma questão de ser, ou talvez, mas é algo que devemos esperar ao servir e sermos esses vasos de barro que carregam esse precioso tesouro, que é a salvação em Jesus Cristo, que liberta as pessoas da escuridão e trazem elas para a luz. E essa revelação, esse poder transformador atua primeiro em nossas vidas, para depois Deus usar na vida das outras pessoas. Mas o grande ponto que é interessante, que Paulo, que ele sempre tem um mas. Somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. E esse mas para mim aponta para justamente o que está no versículo 7, quando ele diz, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, para que não haja dúvida que a graça da salvação e a maravilha da salvação é algo de Deus, é algo que Deus opera na vida do ser humano e opera nas nossas vidas. Que nós não temos nada de especial, mas é que é o poder de Deus, Ele nos deixa isso claro. E esse mas aponta para isso, porque em situações de dificuldade, Deus não permite que a gente fique com uma via sem saída. Sempre tem um mas. A situação vai ser difícil? Vai. Levar o evangelho adiante é duro? É duro aqui em São Paulo, é duro em outras regiões do Brasil, igualmente em outros países. Levar o evangelho, nós devemos esperar dificuldades. Vamos enfrentar dificuldades, mas existe sempre um mas. E é nesse mas que Deus vai revelar o poder, o seu poder, em meio a todas as situações que enfrentamos. E como ele disse, Paulo passou muitas situações em que ele foi apedrejado, foi dado como morto, ficou à deriva em barcos, foi castigado, foi muito sofrimento, muita resistência, mas sempre teve um mas. E Deus, muito obrigado. E Deus sempre foi gracioso e você pode perceber no Novo Testamento que Deus sempre operou dessa maneira. Então, que essa palavra, quando a gente serve a Deus, nós não desanimamos. Enfrentamos situações de desânimo, podemos enfrentar, mas existe um mais que Deus opera, Deus restaura e Deus nos leva adiante, sobrenaturalmente, para que fique bem claro, que é aquilo que acontece, a glória seja dada somente a Ele. Porque Ele, Deus, opera essa salvação. Então, aquilo que nós vamos compartilhar nessa noite, levando em consideração que nós somos esses cacos, esses vasos de barro, nesse contexto, e queremos compartilhar, falar um pouco do Timor com vocês nessa noite, nessa perspectiva, que estamos respondendo muitas vezes a pedidos de oração do Timor, e num contexto que Deus tem dirigido nossas vidas naquele lugar. Nós estamos lá há 15 anos, vai fazer agora em outubro. Fomos para um período de 2 anos,
somente, e acabamos que, né, a família cresceu lá, depois nós vamos mostrar umas fotos, e estamos lá há 12 anos. Mas que essa palavra, né, a gente vai ter essa perspectiva de ir lá, mas, né, que vocês no contexto aqui de São Paulo, né, e sejam encorajados de continuar servindo a Deus, sabendo das dificuldades, esperando que vai ter dificuldade, mas se colocando para que naquele contexto onde você vive, você carregue esse tesouro precioso de Jesus para você abençoar as vidas no seu contexto, no seu contexto de trabalho, de escritório, né, de universidade, de escola. É ali que Deus quer levar a palavra, levar a salvação, a luz para aqueles que estão vivendo nas trevas, estão cegos, cegados pelo mundo, estão na escuridão e ainda não reconheceram a luz. Amém? Queria convidar a Karen para vir aqui à frente. A gente gostaria de fazer uma pequena, depois, fazer uma apresentação. Pedir para a Rebeca, nós vamos apresentar um pouquinho do Timor para vocês. Nós vamos intercalar um pouquinho, que tem algumas áreas que a gente se reveza. Então, meu nome é Antônio Indati Júnior. Eu sou de Curitiba, nós somos de Curitiba, nos conhecemos desde pequeno na igreja, né, então já faz muitos anos isso, e Deus, então depois, né, namoramos, fomos para o seminário, nos casamos, tivemos um tempo aqui no Brasil, até que mesmo a gente não tinha mais perspectiva de ministrar fora do Brasil, e Deus de uma maneira muito singular, então acabou nos levando, né, para fora do Brasil, mesmo que não era um plano nosso. Nós temos 3 filhos, no final tem uma foto, nós vamos mostrar, o Ian tem 13 anos, o Noah tem 10 e a Naomi tem 5. Eles nasceram lá. E bom, está lá o Timor, agora no Timor são 8 horas da manhã de segunda-feira, né, nós estamos sempre à frente de vocês lá. Né, o Timor está sempre à frente de vocês lá. Ele fica 1h30 de Bali, à direita, umas 3 horas ao sul de Singapura, um pouco ao norte de Darwin, da Austrália. Aí você vai achar essa pequena ilha, né, de Timor-Leste, bem montanhosa, chega a uns 3,5 metros de altitude, um lugar fantástico também para mergulho, para quem gosta de pescar, pesca submarina, é um aquário lá, muito, muito especial. E o Timor foi colônia de Portugal, né, uma história muito parecida com o Brasil, mas eles ficaram sobre o domínio de Portugal até 1975, quando então foi, até pelos problemas que Portugal estava passando, então eles declararam independência. Imediatamente a Indonésia ocupou e foi um regime de ocupação com guerra por 25 anos, até que em 99 eles conseguiram pela ONU, ter um processo de referendo, no qual o país optou então para ser independente e não anexado à Indonésia, né? Então nós temos a formação teológica, tem uma formação na área de TI, na área de informática, e a maneira que nós nos envolvemos lá, né? Então o ministério envolve a nossa profissão lá, a Karen também como professora no ambiente acadêmico, na Universidade Nacional Timor-Leste, que é a universidade pública lá, né, principal do país. E eu atuo em projetos de cooperação via a Organização Internacional do Trabalho. Parte do nosso ministério acontece nesse contexto, uma outra parte do nosso ministério acontece no contexto de alguns outros projetos que nós atuamos lá. Então, está aí um pouco daquilo que nós fazemos. A Karen do lado direito, o meu lado direito aqui, o lado esquerdo de vocês, né, são com alguns alunos especiais da universidade. E eu estou em projetos de cooperação ao lado do outro lado com os funcionários do governo, nesse caso aí no Ministério das Obras Públicas, onde nós temos um projeto de desenvolvimento de estrada rural e eu atuo numa equipe lá, junto com muita gente, são 48 pessoas. O nosso trabalho lá, então, envolve também casais, que nesse sentido, eles vêm de um outro projeto, um projeto de bolsa, que nós vamos falar à frente, mas eles
participaram da Bolsa, aí acabaram se casando, né? E aí também a gente temos nos envolvido com eles, trabalhado num processo de acompanhamento. Aqui está o Joana e o Bona, e mais alguns casais aí. O Bona estudou o curso que seria de psicologia, pedagogia, perdão, e ele também veio ao Brasil, fez o curso de liderança na APEC, aqui anos atrás, da APEC, e junto com a esposa. Seu segundo filho acabou de nascer, faz umas 2, 3 semanas, está com um filhinho novo, né? Ali à esquerda o Tomé e a Marta. A Marta também fez pedagogia. Ela também teve a oportunidade de vir ao Brasil, anos atrás, estudou ali na APEC, porque eles atuam também com a expectativa de atuar na igreja local com ensino infantil. A Martinha e o Eli. A Martinha já estudou a parte de políticas. Não, ciências políticas. É outro nome. Não. Envolvido com o serviço público. Com o serviço público, os nomes mudam, a gente se confunde. E o marido dela atua na Timor Telecom, ele é da parte elétrica, então ela também, muitos deles acabaram se tornando aí também membros da nossa diretoria da organização, da Associação Missão Esperança, que é a ONG pela qual nós estamos atuando lá em Timor. Ali abaixo, a Anitta, o Luiz também é professor da área de educação, e todos eles vêm junto com a Aurélia e o Gaspar. A Aurélia ela é formada em biologia, o Gaspar ele é oficial de justiça, e eles atuam, né, numa área onde o nível educacional é bem baixo, e eles agora estão também com um filhinho, ela está quase tendo bebê, a Martinha já tem uma filha, a Anitta está no terceiro e a Marta está o primeiro filhinho. Agora a gente falou, no próximo encontro de casais vai ter que ter um berçário, eu acho, porque senão não vai dar, né? Isso, o projeto de bolsa é uma parte bem significativa e a Cara investe muito tempo com essa turma aí, então ela vai falar um pouquinho também. Tem uma pessoa muito especial para nós ali também. Como a missão trabalha também com o desenvolvimento, não só com a igreja local, mas também com o desenvolvimento da área de educação, e tem pré-escolas nas áreas rurais. Um dos projetos que nós temos na missão desde 2008 é o projeto de Bolsa de Estudos. Então, nós recrutamos, com critérios bem rigorosos, alguns jovens que nós conhecemos do interior rural, que são cristãos, mas são de famílias de agricultores de subsistência, não têm condição financeira de ir para a capital, porque só tem universidade pública na capital, estudar e morar na capital. Então, o objetivo da Bolsa é formar liderança cristã. E essa liderança, ela pode ser liderança eclesiástica, mas na maioria dos casos, como vocês podem ver, eles fazem cursos profissionais na universidade e eles se tornam líderes também cristãos dentro do trabalho deles, onde eles estão trabalhando. Nós já temos vários deles, 5 pelo menos, que terminaram já estão trabalhando, já são profissionais, a maioria na área de educação, já foram, inclusive, contratados pelo próprio governo, são funcionários públicos hoje, e atuam em áreas, não dá tempo de explicar aqui, mas hoje nós conversamos bastante com o grupo de missões, em que os evangélicos são perseguidos de fato e têm muito pouca oportunidade de... São minoria. Né? São minoria e tem muito pouca oportunidade de ascendência social. E no caso deles, porque eles tinham uma formação sólida na capital e depois vieram ao Brasil, a questão da língua portuguesa é importante, eles vieram ao Brasil também para reforçar o domínio de língua portuguesa. Eles conseguiram ser contratados mesmo em áreas que eles eram rejeitados como minoria. E hoje eles têm feito um trabalho maravilhoso, a ética profissional deles é diferenciada e eles têm dado um excelente testemunho. O Bona também se tornou o braço direito do pastor da igreja na região dele, na área rural.
A maioria dos bolsistas, quando se forma, volta para a região rural, porque é essa a proposta. A gente quer desenvolver as áreas rurais, onde tem menos desenvolvimento de educação e onde a igreja também ainda está no início. Fala do pastor Evaristo, voltar um. Só volta um pouquinho. Só volta um pouquinho, Rebeca, por favor. Falar ali do pastor Evaristo. Tá. No meio dos dois rapazes que estão se formando ali, está o nosso amicíssimo pastor Evaristo, que nós já falamos também hoje para o grupo de missões. Na cultura timorense, nós podemos ter vários tipos de influência, mas o mais velho, com os mais novos, com os bolsistas, porque nós somos mais velhos, então nós temos função de irmão mais velho, ou de tio. Ou de, não sei, de avô, qualquer. Então, nós temos um papel social de liderança por causa de idade, porque é a Ásia, Timor é a Ásia. Nós também temos alguma influência, mas pequena influência com os mais velhos, por questão, vamos dizer, de conhecimento específico em alguma área. Mas não a sociedade dá mais valor para a experiência de vida do que para a formação acadêmica. Mas quando a pessoa é da nossa idade, então a gente pode realmente ser amigo de falar no ouvido. E o pastor Evaristo tem nossa idade, então nós temos um outro tipo de amizade com ele. Então, nós estávamos explicando, quando nós fazemos gafes culturais, ele vem dar um puxão de orelha na gente e a gente também tem a mesma liberdade de fazer isso com ele. E ele também é nosso parceiro na Bolsa de Estudos. Ele acompanha, né, os jovens também, além da gente fazer um acompanhamento semanal, estudo bíblico com eles e oração, o pastor também nos ajuda para conversar por causa da intimidade, coisas que eles não vão ter liberdade de compartilhar conosco, vão compartilhar com ele, né? Então ele nos ajuda, a gente trabalha junto nesse projeto de bolsa, ele atua com a gente. O pastor Evaristo já veio 2 vezes ao Brasil, a próxima vez eu prometo que ele vai ficar bem aqui, falando com vocês. Esses são nossos atuais bolsistas. São seis rapazes, tem uma moça ali, porque eu disse a eles que, por causa da nossa experiência anterior, nós investimos em um dos cônjuges, depois eles casaram e o outro não tinha o mesmo investimento. Então, eu disse, eu quero que tragam já as namoradas para o estudo bíblico. Quem tem namorada tem que trazer para o discipulado do estudo bíblico desde o começo já. Então, a Francisca é namorada do Júlio. Se você passar, depois tem as áreas deles, né? Mais um, aí vai apresentar. Então, Júlio Soares é de Políticas Públicas, ele tem uma história muito interessante, ele foi aluno da pré-escola da missão no interior remoto, na primeira turma quando começou a escola. E depois ele cresceu, se tornou aluno de ensino médio e também estudou na escola em que esses bolsistas dão aula hoje. Então, também já é fruto de 2 ministérios da missão, da escola e da escola do ensino médio. E numa área em que sempre, quando havia exames nacionais, essa região sempre tirava notas muito baixas, esse menino ficou em 2º lugar no distrito inteiro, na região inteira, na nota dele, e conseguiu entrar na universidade pública. Elias, da área de biologia, está no 2º ano. Pode passar. Jacob também é da biologia, ele é finalista. Jacob, a gente percebeu durante o nosso discipulado que ele tem chamado para o ministério pastoral, mas a gente acha que talvez ele tenha, ou seja um futuro professor do Instituto Bíblico, que daqui a pouco o Júnior vai falar, ou que ele trabalhe com capelania dentro da própria universidade onde eu trabalho hoje. Ele tem muito potencial. Jacob, 2020, provavelmente ele vem para o Brasil estudar teologia, depois que ele terminar a universidade. O Jaco veio ao Brasil uns anos atrás, ele aplicou por uma bolsa de estudo, uma parceria com a Universidade de Roraima. Então ele veio, estudou, se preparou, mas infelizmente não foi tão bem preparado para a prova, para o tipo de avaliação, e ele daí acabou retornando, né, para o Timor. Foi um tempo que a gente teve que acompanhá-lo, por causa dele. Estava aqui no Brasil com a expectativa de estudar, fazer a universidade, por uma parceria que tem com a Universidade de Timor,
com algumas universidades brasileiras, mas ele continua firme no propósito de, talvez que estamos orando, pela vontade de Deus, ele retornar ao Brasil para estudar. Então, Leonito é ovelha do pastor Evaristo, e ele estuda desenvolvimento comunitário, e nós já temos há muitos anos orado para que Deus nos dê um estudante na área de desenvolvimento comunitário, porque a diretoria da missão já é toda nacional, são todos ex-bolsistas, mas nós também temos o ideal de que os próprios projetos todos sejam liderados por timorenses, e a maioria deles o de educação já é, mas nós temos um projeto de agricultura e pecuária, e nós estamos procurando algum timorense que possa acompanhar o missionário brasileiro para depois assumir o projeto. E nos chegou na bolsa o Leonito dizendo que queria fazer desenvolvimento comunitário, então nós temos orado muito pela vida dele, achamos que talvez ele seja a resposta de oração para a missão. O José estuda Química, está no 2º ano. E o Júlio Berry também é finalista. Também nós queremos, 2020, trazer para o Brasil para estudar teologia, porque ele tem um chamado claro, desde pequeno, para ser evangelista, e ele disse que o sonho da vida dele é ir para a área remota no país dele, de vila, de aldeia em aldeia. Porque eu entro na bolsa, e também agradecer Pastor Júnior e irmã Karen, e também Igreja Santos. Nós não temos um presente para dar, mas quero agradecer a Deus, dar a saúde e dar bênção a todas as atividades. Obrigado. Tchau. Olá, meu nome é José. Agora estou feliz porque eu entrei na bolsa. Quero agradecer a Deus a oportunidade que dá para mim. E agora eu quero agradecer para Deus e também agradecer para a Igreja Santos, que dá financeiro, através da irmã Karen, Pastor Senhor, em Timor. E agradecer para a irmã Karen, Pastor Senhor, porque apoio moral, apoio financeiro e espiritual para os jovens bolseiros em Timor-Leste. E nós não temos uma presente para oferecer, mas só agradecer para Deus e continuamos orando para Deus, dar saúde, dar bênção para vocês, continuamos a suportar nós em Timor-Leste. Abraço. Olá, o meu nome é Júlio Beren. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus dá para mim entrar na bolsa. Em primeiro lugar, eu também quero agradecer para a organização AME, através da organização AME, pelo pastor Júnior com a irmã Karen, que deram a oportunidade, deram finanças através da moral e através da dedicação para mim. Primeiro, eu quero agradecer todas as coisas. E terceiro, eu também quero agradecer para a Igreja Santos. Vocês já são parte disso, né? Eles são os calouros aí, e várias vezes eles também compartilham, né? Hoje falando com o pessoal à tarde, o que acontece ali nós somos muito do que acontece ali, é resposta de oração deles. Eles têm esse desejo de usar, e essa ideia da bolsa, e até eles chegarem os recursos, Deus tem respondido a oração deles, e a oferta dos irmãos aqui, junto com outras igrejas, tem sido a resposta para facilitar e eles terem o acesso à educação e à educação terciária. Aí, uma outra necessidade que surgiu, a iniciativa deles foi pedir apoio à igreja brasileira, da maneira que a gente pudesse, com Bíblias em língua portuguesa. Então, surgiu primeiramente a partir de um pastor, pediu 200 Bíblias, nós ficamos assustados para ele fazer a distribuição, a gente sabe da limitação das pessoas com a língua, e
bom, se ele está pedindo, ele está orando, vamos orar também e consultar, compartilhar a necessidade com o Brasil. Então, já algumas vezes tem acontecido, mas esse ano, recentemente, durante esse ano, tem tido uma demanda, uma resposta muito grande dos irmãos, a oferta de vocês e outras igrejas. Então, já foram quase 6 ou 7 caixas, que cada uma vai com quase 45 Bíblias, e usamos a linguagem de hoje, que é mais acessível para eles. Então, quando alguém dá uma oferta, esse valor cobre a Bíblia, o valor da Bíblia, mais o valor do frete, que nós enviamos pelo correio normal, num limite de 5 quilos por caixa, e a gente recebe lá em Timor. Né? De vez em quando chegam umas 3 caixas junto, o pessoal da alfândega então prende a caixa, me chama e pergunta: o que você vai fazer com isso aí? Né? Para quem que é isso aí? Você vai vender? E aí, mas sempre Deus tem sido gracioso e eles têm reconhecido, né, e liberado as caixas de Bíblia. Né? E aí um pouco da distribuição, nós usamos no contexto mais no interior, a orientação deles, lá na ponta, naquele telhado azul, daí tem o Eduardo, que junto com a esposa fazem parte da nossa equipe. Ele é com um projeto na área agrícola, e está trabalhando preparação, ajudando os timorenses a preparar um café mais gourmet, né, depois naquele contexto. Daí tem o Instituto Bíblico, que também nós trabalhamos. E parte do nosso ministério lá também nós trabalhamos com outras agências missionárias. Então essa disciplina... Sim. E aí por exemplo, na escola de treinamento e discipulado da Jucum, eles também têm curso de língua portuguesa, então essas Bíblias também são encaminhadas àqueles alunos. Tem outro da missão WEC, a missão Amém aqui no Brasil, mas nós trabalhamos juntos, né, em vários projetos, e num deles eles também têm curso de português, eles recebem, e as Bíblias são encaminhadas dessa maneira. E o pastor que eu mencionei, o pastor Lourenço, vai aparecer acho que no próximo slide aí, tem uma palavra de agradecimento dele. O pastor da ilha de Atauro, que fica na frente do Timor, onde que o evangelho chegou lá para o Timor. Pode colocar lá. Agradeço pelo suporte materiais específicos da Bíblia Sagrada que nós recebemos em Timor-Leste. Pelo suporte, poder dar para a bênção. Conheço bem como e crê em Deus e pode conhecer a vida de jovens de Timor-Leste e também pode assegurar como jovem, por causa do tempo agora, muito desafios que enfrentamos e precisamente que suporta como que irmão agora que eu mandei. Agradeço a todos e desejo que pelo suporte pode aprofundar nosso crente e a vontade de Deus pode encontrar você também para agradecer diretamente ou através dessa visão nesse vídeo pode acompanhar o que eu agradeço agora como pastor e diretor da Escola Dominical. Eu agradeço porque nesse material pode encaminhar para os pastores local, também professores da Escola Dominical e pode aumentar o conhecimento. Então, fica assim, eu sempre desejo orar por Deus, abençoa e abre o caminho para mais tempo, mais suporte e para a Igreja de Cristo vai ser modelo no futuro. Agradeço. Amém. Você quer falar um pouquinho? Eu só queria esclarecer rapidinho para quem ainda não conhece a história de Timor. Timor-Leste foi colônia portuguesa por 450 anos. Apenas a elite do país foi educada em língua portuguesa.
Quando finalmente conseguiu a independência, 2 meses depois, a Indonésia invadiu e ficou 24 anos ocupando o território, tentando anexar o território de Timor à Indonésia, e nesse tempo construiu escolas, e todo o sistema de educação era obrigatoriamente em indonésio, e a língua portuguesa era proibida. Depois, quando eles conseguiram novamente a independência, em 2002, na verdade, oficialmente, mas em 2000 já, a elite política de Timor decidiu oficializar 2 línguas, a língua portuguesa e a língua Tetum, que é um crioulo, uma mistura de língua portuguesa com uma língua local. E essas 2 línguas são as línguas de instrução na escola. Mas temos 3 gerações diferentes que têm identidades linguísticas diferentes dentro do país. Nós temos a velha geração, que tem uma identidade ou local com alguma das 32 línguas locais que se fala em Timor, ou aqueles que foram educados com a língua portuguesa. Depois nós temos a geração que foi educada em língua indonésia, que agora é a geração intermediária, e tem uma identidade maior com a língua indonésia, mas, infelizmente, o governo indonésio também não deu realmente um ensino sólido de língua indonésia padrão, para que eles possam ter uma profunda interpretação da Bíblia. E agora, a maioria dos jovens que nós trabalhamos, a gente já diz que são jovens pós-independência, e a identidade linguística deles está muito mais ligada ao Tetum do que às outras 2 línguas. Infelizmente, a tradução de Bíblia é algo muito demorado, muito criterioso. A Wycliffe já está há muitos anos no Timor. Era para o Novo Testamento, já está publicado, mas tem toda uma revisão que precisa ser feita, então ainda não temos o Novo Testamento em Tetum, e o Velho Testamento está ainda muito no início de tradução. Então, nós temos que fazer escolhas. Depende de que geração a gente trabalha, é a língua com quem a gente vai trabalhar em termos de estudo bíblico. Então, por que Bíblias em português? Porque agora, nesse momento, com esses projetos, a gente tem se dedicado mais à geração pós-independência, que, pelo menos pelo Tetum, tem um entendimento muito maior de língua portuguesa do que seus pais, por ser um crioulo e ter muita mistura de vocabulário, de léxico e também de sintaxe do português no Tetum. Só para esclarecer, por que Bíblias em português na Ásia? Por causa do histórico do país. A questão do Instituto, antes de falar do Instituto, na verdade, o Instituto é uma consequência de uma necessidade do parte dessa nova geração, desses jovens. Boa parte, como o Evangelho chegou ali na ilha de Timor, foi através de um avivamento na ilha de Ataúru, que é ali na frente. E a maioria desses pastores, eles foram vinculados na Assembleia de Deus, e eles, boa parte deles analfabetos, né, e sem formação teológica nenhuma. Então, claro, nasceu claramente a necessidade, há ainda a necessidade de capacitação teológica. No início, nos primeiros anos, nós organizamos e facilitamos vários formação para esses pastores, usando módulos. E na época a organização AME tinha mais equipe, a equipe era grande, o revezamento era mais fácil. Depois esse pessoal, mais ou menos em 2011, muitos acabaram retornando ao Brasil, e a gente começou a surgir então essa demanda a partir dos jovens, porque aí eles começaram a ingressar na universidade, começaram a adquirir conhecimento e maior compreensão, e começaram a questionar os pastores e com sede de aprender mais. E aí, orando e compartilhando com um colega que também é da mesma geração, que está lá, o Dayan, com a Mina, eles são diretores da Missão Amém, e nós começamos a trabalhar e formar, então, que seria um CTL, um curso de treinamento de líderes para esses jovens, com matérias mais adaptadas para o contexto deles, né? E matérias bíblicas, um currículo de escola dominical, panorama bíblico, método de estudo bíblico, um pouco de história da igreja, porque eles têm um vácuo, né, nesse conhecimento tão fraco da educação. Quando a gente começa a falar sobre períodos, né, da Revolução Francesa, começa a falar algum período mais para trás, o que aconteceu no ano 300, Império Romano,
é um branco, é um vácuo que existe ali, e a gente precisa responder a isso e dar esse contexto, né, que muitas vezes a gente assume ou a gente tem um conhecimento geral, então é muito limitado. E aí, nós fizemos várias tentativas e o ano passado, então, formou um grupo bem consistente, mais ou menos uns 20 alunos, e quando chegou o final do ano passado, então, eles pediram um segundo ano, e a coisa começou a ficar séria. Então, daí oferecemos, esse ano está tendo o segundo ano, e surgiu um grupo grande para o primeiro ano, várias denominações, um grupo jovem, e aí nós demos um passo de fé que para a gente exige também, para a gente se ajustar e organizar. Estamos nessa fase de implantação, né, que a gente espera que vai se concretizar, que é o Instituto Bíblico, que tem uma palavra aí, que foi a pedido também de uma igreja bem curtinha, mas só para vocês conhecerem um pouco de quem é o grupo, eu vou mostrar aí para vocês. Aí é um pouco a gente se reunindo. Aí isso. Eu vejo o reino de Deus florescendo, sendo estabelecido, quando eu vejo um grupo de jovens com fome e sede para estudar a palavra de Deus. Então esse grupo aí tem profissionais, tem funcionários já jovens que atuam como funcionários públicos, alguns trabalhos com organizações não governamentais, a maioria já tem um nível universitário, né? E aí eles estão trabalhando aí eles estão participando do segundo ano. Aí alguns testemunhos desse pessoal que está recebendo esse apoio aí, 2 alunos. Bem, são do primeiro ano. A Deus, porque Deus deu oportunidade para mim e também os meus colegas sobre as oportunidades que nós podemos aprender a Bíblia e também o método de estudo bíblico com a língua portuguesa. Por isso, eu quero agradecer também à Igreja em Brasil, na minha oração, que podemos continuar a suportar para nós. Está caçando as palavras. Eu chamo-me Afonso Marques. Eu também estudo em Instituto Bíblico em Timor-Leste. Eu só quero agradecer à igreja que suporta este Instituto Bíblico e agradecer a Deus porque com bênção de Deus que nós podemos ter esta oportunidade para aprender mais a palavra de Deus em Timor-Leste para continuar a avançar e alcançar o reino de Deus em Timor-Leste. Muito obrigado. Deus abençoe. É muito gostoso ver essa geração nova, né, com sede, e não tem como a gente não responder, né? A gente se arrebenta, a gente vamos preparar nova matéria, né? São cursos modulares, são 3 vezes por semana, eles saem do trabalho e vão direto para o curso, das 6h30 às 8h30, eu também saio direto, saio do trabalho, às vezes também atrasa, corre lá, vamos lá, dar aula, daí a gente tem um lanche junto, a cada final de cada módulo fazemos um culto juntos, assim como se fosse uma capela do nosso templo lá, mas para promover a integração com eles. Fizemos uma viagem ministerial com eles, para eles atuarem né, no fim de semana no trabalho da igreja. Então, para a gente, nós estamos assim um ano experimental com eles, implantando passo a passo, conversando com os pastores, pedindo retorno, para a gente estabelecer algo que realmente seja de Deus e que tenha aceitação por parte dos pastores, porque lá a gente trabalha com várias denominações, essa questão denominacional é muito sensível lá no contexto, né? Então a gente quer se manter neutro, mas com uma postura firme e de poder abençoar a todos e não restringir a um grupo denominacional. Né? Aí é uma parte a AME, é a organização pela qual estamos no Timor, e ela tem, dentro do seu grupo, os missionários, então tem os missionários
que atuam diretamente nos projetos da organização, e uma modalidade como a nossa, que atuamos, parte do nosso ministério é num trabalho junto ao governo, e mais os projetos da organização. Nós temos uma pré-escola, área rural, muito simples, e essa fica em Liquidói, onde é o Bona, o Luiz, a Aurélia, todos eles são dessa região, né? Então, é um dos trabalhos. A escola é bem simples, os alunos recebem um reforço alimentar na escola e eles têm aula bíblica semanal na escola, né? Por favor, próximo. Aí outro projeto que surgiu, resposta de oração deles, terem plantação de café, mas eles vendem a um preço muito barato, a cooperativa local. Isso, pode ir soltando. E aí surgiu, né, o Bona como pioneiro aí, orando por um técnico agrícola, e foi um gaúcho alemão. Tinha que ser alguém teimoso, resistente e perseverante, né? Deixar o perseverante mais legal por último, assim, né? Mas tem que ser alguém, né, mesmo pronto para enfrentar bastante coisa, assim, né? Para muita resistência, muito desafio. Então, Eduardo, ele é de Bagé, no Rio Grande do Sul, e ele está conosco já há uns 3 anos e trabalhando então com o Bona e a esposa na produção do café, tentar um café gourmet para a gente vincular, não vender o produto, o grão cru, para a cooperativa a um preço muito barato, mas eles processarem manualmente, fazer torrar o café num ponto bom, não tição, mas um ponto que libere um aroma gostoso, para os estrangeiros consumirem, e aumentar a renda, né, deles, e é um café muito especial do Timor, que é uma qualidade meio única. Eles têm o Arábica, tem o Robusta e uma outra qualidade que se chama Moca, né, que é da região onde eles têm. Então, estão trabalhando e fazendo vários testes. É um outro projeto que a organização desenvolve lá. A intenção do projeto, na verdade, de agropecuária, é conseguir recurso financeiro local para os próprios projetos. Por exemplo, para a escola infantil, né, para a própria pré-escola, que ainda boa parte dos recursos da pré-escola vem de mantenedores, né? Então, nós oramos muitos anos e Deus mandou o técnico, e a esposa dele também é uma bênção, Diná. Ele é descendente de alemão, a Diná é descendente de japonês, os dois foram criados em colônias fechadas, colônias agrícolas, então eles entendem muito de agricultura mesmo. Mas combinar um alemão e um japonês para encarar lá. E eles são muito bons com contato com os agricultores e no projeto, mas eles não têm tino nenhum para negócio. Então, agora, missionário é uma coisa terrível, a gente não sabe vender nada, a gente só sabe dar. Então, nós agora estamos orando para um próximo passo, que Deus nos dê agora alguém que entenda da questão do negócio, da importação e exportação do café. Ou fazer a cadeia toda, né, para chegar lá no final, não só produzir, mas para a gente conseguir realmente que o café, que já está numa qualidade gourmet, seja vendido a preço gourmet para retornar o dinheiro para os projetos. Fica aí um pedido de oração. Uma pessoa que entenda de negócios. E eles têm tido acesso a várias igrejas, ela tem ministério de pregação, eles estão acompanhando, tem sido uma bênção lá no lugar. Aí a nossa família, então, finalmente, nós moramos em Dili. O nosso filho, do lado da Karen, está o Ian, tem 13 anos. Ali ao meu lado está a Naomi, tem 5. E mais abaixo ali está o Noah, estão 10 anos. E eles nasceram ali, só a Naomi que, por uma questão de saúde da Karen, teve que sair para Singapura para ter o bebê lá. Mas eles nasceram lá e tem sido uma bênção, né? E eles, pela graça de Deus, existe uma escola portuguesa lá em Timor, subsidiada pelo governo de Portugal, com a mensalidade baixa, porque as escolas internacionais são abusivas, é algo absurdo o valor cobrado. E pela graça de Deus, uns anos atrás, eu consegui uma vaga, né, para colocar nossos filhos, que a gente tinha tentado e não conseguia. E é uma benção, e eles já percebem muito bem a variante lá de Portugal, falam as duas, mudam as duas, e é muito interessante ver como eles, né, interagem com
com a língua. E para nós, como diz, nós, assim, como eu disse no início, nós somos vasos de barro. O que acontece ali, nós vemos como nós somos resposta da oração daquele povo, as ofertas que são levantadas aqui, as igrejas que se envolvem com Timor-Leste, e a gente percebe lá, porque a gente está nesse meio, a gente se vê como facilitadores daquilo que talvez Deus está fazendo lá por vontade própria e também em resposta à oração deles. Porque esses jovens da Bolsa e eles pedindo por Instituto Bíblico, é fruto que a gente fica sabendo, às vezes aqui e ali, que eles compartilham, que eles estavam orando. Olha, eu orava, era meu sonho, eu não tinha como chegar na universidade e, nossa, aconteceu isso, eu agora, né, o Bona, desse caso desse que eu cheguei na universidade, completei. O Bona não tinha saído além de 30 quilômetros da casa dele e veio até o Brasil. Né? Então, isso é uma mudança, né, que tem acontecido na vida deles, assim, que é pura graça de Deus. A gente louva a Deus, agradece a Deus, e a gente tem visto a graça de Deus ali na vida deles. Então, quando a gente compartilha, vocês, nesse 1 ano, eu posso dizer que vocês já podem se alegrar, isso que vocês viram e ouviram, já há a participação da oferta de vocês, agora vocês veem os rostos deles. Vocês podem também orar com um pouquinho mais de algo mais concreto, vamos dizer assim, né, em relação a eles, que a oferta que vocês têm enviado tem abençoado esses ministérios aí. Sim, pai, esposa. Ok. No contexto sudeste asiático, não existe agradecimento verbal. Eles dizem que falar obrigado é muito fácil. Quando você realmente está agradecido, você precisa fazer alguma coisa para mostrar que você está agradecido. Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada por esses momentos que nós pudemos ouvir, Senhor, o que o Senhor tem feito do outro lado do mundo, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor tem respondido às orações dos teus filhos. Muito obrigado pela vida dessa família, que o Senhor tem usado maravilhosamente no meio daquele povo, Senhor. Que a tua glória seja manifesta em cada trabalho que eles têm feito. Dê a eles saúde, discernimento, perseverança, Senhor. E que eles sejam constantes em tudo que eles têm feito lá, Senhor. Quero te pedir pelo Daiane e por toda a sua família, Senhor, que está de férias e tem passado por esse momento muito difícil, que a tua bondade esteja sobre a vida deles, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, enviando pessoas ali para o socorro e para outras pessoas da mesma situação ali naquele lugar, Senhor. Guarda o Senhor, proteja-os e que tudo venha a ser resolvido, Senhor, debaixo da tua bênção, Senhor. Muito obrigado por esta noite, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco. O Senhor faz-nos refletir, Senhor, como muitas vezes temos sido ingratos, acomodados, Senhor, achando que o nosso país é o pior de tudo, que está tudo ruim, Senhor, mas a gente pode também perceber como que nós podemos ser bênçãos em outros lugares, Senhor. Dá-nos um coração de carne, Senhor, um coração que ame a tua obra, um coração voltado para missões, Senhor. Tira-nos do comodismo, Senhor, e que nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme for a tua vontade. Abençoa, Senhor, o Indarte, a Karen e seus filhos, nesse tempo que eles vão estar aqui no Brasil, e na viagem de volta, Senhor. Guarda-o, Senhor, debaixo da tua potente mão. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.